Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. 7 em ponto. Hoje é segunda-feira, 1º de julho de 2019 e vamos aos destaques do programa. A ANEEL aumenta o valor das contas de luz para julho. União Europeia e Mercosul fecham um acordo comercial negociado há 20 anos. Com piora da atividade, economistas já reduzem previsão para o PIB de 2020. Gastos da maioria dos órgãos fora do executivo crescem além do teto. Cotação do açúcar cristal saca 50 quilos fecha o mês com queda de menos 3,77%, negociada a R$ 61,45. A arroba do boi gordo no estado do Rio segue cotada a R$ 141 à vista. O dólar comercial inicia a semana cotado a 3,839. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus e máxima do dia prevista para 31. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Vamos dar uma olhada no trânsito. Fluxo já intenso na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. Moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e Ponte da Lapa, sentido centro. Na Formosa também o fluxo anda bem e na Beira Valão, sentido centro, é maior a concentração de veículos. Na BR-101 tem lentidão no quilômetro 13 ao quilômetro 322 em São Gonçalo, Niterói, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tempo é bom e o tráfego é normal no sentido Espírito Santo. 100.7 Mix. A bandeira tarifária utilizada como referência nas contas de luz no mês de julho será a amarela. O anúncio foi feito sexta em comunicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a medida, as cobranças terão um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. No comunicado, a ANEEL justificou a bandeira amarela pelo fato de julho ser o mês típico da seca nas principais bacias hidrográficas do país. A União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o acordo em publicação nas redes sociais. Histórico. Nossa equipe, liderada pelo embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o acordo Mercosul-União Europeia, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999, afirmou o presidente. Mix Notícias. A piora das projeções para a economia não está limitada a este ano. Com a fraqueza mostrada pelos indicadores de atividade, bancos e consultorias já começam a reduzir as previsões para o desempenho do Produto Interno Bruto de 2020. Por hora, a maior parte das estimativas apontam para um crescimento próximo de 2%. Embora já existam inferiores também a esse patamar. E a partir do próximo ano, órgãos federais fora do Poder Executivo terão um entrave na hora de cumprir o teto de gastos. Em 2020, o Poder Executivo deixará de compensar os demais poderes que estourem o limite, como estabelece a emenda constitucional que travou o crescimento dos gastos à inflação. A evolução dos gastos dos órgãos em 2019, no entanto, indica dificuldade caso os outros poderes continuem a ter despesas no ritmo atual. Ouça Mix. O licenciamento ambiental do complexo petroquímico Comperge em Itaboraí, no estado do Rio, terá de ser refeito por determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A decisão se dá por ter sido considerada nula a licença concedida pela FEEMA e INEA sem a participação do IBAMA. A sentença acata a ação movida em 2008 pelo Ministério Público Federal sob fundamento de que o licenciamento cabe ao IBAMA, tendo em vista que os impactos ambientais diretos ultrapassam o território de um estado. Tradicionalmente, o INSS antecipa a primeira parcela do 13º dos aposentados, pensionistas e segurados entre agosto e setembro, mas ainda não confirmou se fará o mesmo neste ano. A medida não é lei, porém, em razão de repetida há vários anos seguidos, gera expectativa. No ano passado, a antecipação de 50% do abono totalizou 21 bilhões de reais distribuídos em depósitos para mais de 30 milhões de beneficiários. Mix Notícias. Pela sexta vez consecutiva, o CONTRAN adia a obrigatoriedade de implantação da placa veicular padrão Mercosul em todo o Brasil. Estava definido que a exigência estaria valendo a partir do próximo dia 30 em todo o país,
para veículos novos, em caso de mudança de município ou em transferências. Mas agora o prazo é de 31 de janeiro de 2020. A resolução foi publicada sexta-feira no Diário Oficial da União. O texto prevê que, com o novo prazo, os estados terão mais tempo para credenciar fabricantes das novas placas, explicou aí o CONTRAN. E dentro de um pacote de mudanças anunciados no final de semana, a Caixa Econômica Federal aumentou o limite de saques em casas lotéricas de R$ 1.500 para R$ 2.000, além da aceitação de cartões de débito e crédito e uma linha em condições exclusivas para lotéricos. A expectativa é que as medidas contribuam para aumentar o volume de transações e levar novos públicos para as unidades. A Caixa orienta que saques nas casas lotéricas podem ser feitas por correntistas do banco credenciado e desde que apresente o cartão da instituição e um documento de identificação com foto. 100.7 Mix. Dona de casa que pretender se aposentar deve buscar orientação junto ao INSS. Há critérios considerados simples a serem seguidos. Um deles é o tempo de contribuição, cujo mínimo deve ser de 15 anos. De acordo com especialistas, o benefício pode ser requerido tanto pelo sistema público tradicional quanto por planos complementares, tendo como base de cálculo o salário mínimo vigente. Dados divulgados pela ANP reforçam cálculos apresentados pelo órgão de que, pela 7ª vez consecutiva, o preço médio da gasolina fechou mais uma semana em queda. O resumo aponta que o valor caiu 0,45% para a média de R$ 4,42, uma redução de 2 centavos na comparação com a semana anterior, variando de acordo com o local pesquisado. A ANP avalia que o número representa uma média calculada com dados coletados em postos de diversas regiões, tendo o preço subido aproximadamente 1,86% nas bombas nos primeiros 6 meses do ano. Mix Notícias. Mais um prêmio máximo da Mega Sena é acumulado. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2164, realizado na noite de sábado, dia 29, em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 17, 25, 47, 48 e 58. A Quina teve 51 acertadores, cabendo a cada um receber R$ 43.294. Já 3.431 apostas acertaram a quadra, cujo valor individual foi de R$ 919,35. O prêmio principal para o sorteio da próxima quarta-feira está acumulado em R$ 34,4 milhões de reais. Estudo apresentado pelo pesquisador e economista Alcimar das Chagas mostra que o emprego formal avança na região do norte do estado do Rio de Janeiro, puxado pelo início da safra de cana-de-açúcar, tendo sido geradas 2.079 vagas de trabalho no mês de maio, sendo 1.342 em Campos, 860 em São Francisco de Itabapuana e 172 em São João da Barra. Na escala de quedas, Macaé aparece com 337 vagas. O quadro revela ainda que no acumulado de janeiro a maio foram criadas 6.604 vagas de empregos, com liderança de Campos, com 41,9% do total. Ouça Mix. A articulação iniciada na última quarta-feira na Alerj por professores da rede estadual por melhores salários deve ter desdobramento nesta semana. Eles reivindicam basicamente 49,5% de reposição salarial para equiparar as remunerações de todos os educadores fluminenses ao piso nacional. Lidera o movimento CEP. Na reunião com deputados, ficou acertado que a Alerj levará as demandas da categoria ao governo. Além de tipificar o crime de Caixa 2 eleitoral e classificar a corrupção como crime hediondo, a CCJ do Senado Federal coloca em contagem regressiva a prática do abuso de autoridade por juízes ou procuradores. A proposta está incluída no projeto inicialmente conhecido como as 10 medidas de combate à corrupção, aprovado na semana passada. Por ter sido alterado pelos senadores na CCJ, o texto precisará voltar à Câmara. Ele prevê, entre outros itens, que qualquer pessoa poderá denunciar o magistrado se identificar abuso de autoridade. Mix Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontraram neste domingo na zona desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul. Após um simbólico aperto de mãos, Trump cruzou a fronteira e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. O encontro marcou a terceira vez que os dois líderes se reúnem.
neste domingo, expressaram esperanças de paz, segundo a agência Reuters. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu intensificar o diálogo com seu colega russo, Vladimir Putin, quando os dois se encontrarem em Osaka, no Japão. Segundo a agência de notícias Interfax, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Trump e Putin se encontraram por 1h30 na sexta-feira, à margem da cúpula do G20 no Japão, pela primeira vez desde a reunião formal em Helsinki, há um ano atrás. 100.7 Mix. Cidades brasileiras tiveram ontem protestos em apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Operação Lava Jato, à reforma da Previdência e ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes foram às ruas em defesa de Moro após a divulgação pelo site Intercept de diálogos atribuídos a ele e procuradores da Lava Jato da época em que ele era o juiz de primeira instância responsável pelos processos da operação. Por volta de até 7h30 da noite, 88 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal tinham registrado atos. Sérgio Cabral vai falar na quinta-feira diante de Marcelo Bretas sobre a compra de votos da Olimpíada de 2016. O MPF já tem um relato detalhado de 5 páginas sobre como foi feita a operação. Num dos anexos da proposta de declaração premiada de Arthur Soares, foi o rei Arthur quem deu $2 milhões para seduzir alguns votantes. Caberá a Cabral avançar e o ex-governador promete fazê-lo colocando Carlos Arthur Nussmann no centro do palco. Mix Notícias. Vamos às cotações. O dólar comercial inicia a semana cotado a R$ 3,839. A fonte é o Valor Econômico. A cotação da açúcar cristal saca 50 quilos fechou o mês com queda de menos 3,77%, negociada a R$ 61,45. A fonte é o CPE Exalc. A arroba do boi gordo no estado do Rio segue cotada a R$ 141 à vista. A fonte é o Canal Rural. E entre 1998 e 2018, o país desembolsou 5,3 bilhões de reais, corrigidos pela inflação, em procedimentos médicos relacionados ao trânsito, cobertos aí pelo SUS. Quem estuda o assunto prevê que o cenário deve piorar, com mais acidentes, óbitos e gastos públicos, se medidas propostas pelo presidente Bolsonaro, que alteram o Código de Trânsito brasileiro, avançarem no Congresso. Ouça Mix. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na manhã de ontem que o talude da mina de Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, se movimentou 44,7 centímetros nas últimas 24 horas. A atualização foi feita às 6 da manhã de ontem. De acordo com os militares, a tendência é de que o escorregamento do talude seja lento e desagregado para o fundo da cava da mina. O Laboratório de Aerodinâmica Aplicada de Furnas, subsidiária da Eletrobras, em Aparecida de Goiânia, Goiás, está desenvolvendo um projeto pioneiro para a construção de torres eólicas. A tecnologia pode resultar em economia em termos financeiros e em maior eficiência na questão da durabilidade. A meta, no longo prazo, é instalar torres eólicas de menor altura e com geradores de menor porte para abastecer de energia regiões afastadas do Brasil. Mix Notícias. O Plano Real que segurou a inflação completa 25 anos. Foi um pacote de medidas que estabilizou a economia brasileira. Os brasileiros com mais de 40 anos têm fácil memória das estratégias das famílias para mitigar os efeitos da hiperinflação sobre a renda nos anos 1980 e 1990. Inicialmente existiu o fator URV, que calculava diariamente o valor do que viria a ser o real. E a semana na Câmara dos Deputados vai começar com as últimas negociações entre a equipe econômica, líderes partidários e governadores para uma possível reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, ainda na comissão especial que trata do tema. Pelo projeto enviado pelo governo federal, a PEC da reforma da Previdência valeria automaticamente para servidores dos estados e dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos legislativos locais.
mas esse ponto foi retirado do parecer do relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB São Paulo. 100.7 Mix. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje o procurador do Estado, Renan Saad. Saad é suspeito de receber R$1.265.000 em pagamentos da Odebrecht relacionados a obras do metrô do Rio. Saad foi preso em casa em São Conrado, zona sul do Rio. Líderes do Centrão avaliam que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, passa por um processo de fritura após o presidente Jair Bolsonaro afastá-lo da articulação política. Sua saída do cargo passou a ser objeto de especulação. Para alguns líderes, a fragilidade de Onyx é recebida como um sinal preocupante e um indicativo da deterioração na relação entre executivo e legislativo. Mix Notícias. Termina hoje o prazo para fazer as inscrições para o FIES do segundo semestre de 2019. O programa oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas. A lista com a pré-seleção dos contemplados sai no dia 9 de julho. Segundo o MEC, serão oferecidos 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juros zero. A julgar pelo ritmo de trabalho no setor em Brasília, o país pode terminar o ano com mais de 300 novos agrotóxicos liberados pelo governo federal. O recorde de 239 produtos autorizados até junho, com outros 400 na fila, é impulsionado pela quebra de patentes, que abriu o caminho para versões genéricas de fórmulas já presentes no mercado. Os números superlativos despertam reações críticas na sociedade, para além das ONGs ambientalistas. O agronegócio, no entanto, quer mais ainda. Ouça Mix. O direito à saúde e a manutenção da própria vida atualmente em risco para os pacientes do Hemorrio foi garantido na Justiça em atuação que também contou com a intervenção da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A 14ª Vara da Fazenda Pública condenou o Estado e a Fundação Saúde do Rio de Janeiro a providenciar o abastecimento regular e ininterrupto da unidade com medicamentos básicos, quimioterápicos, de leucemia e de demais patologias hematológicas. A crise econômica que atinge o país deve provocar o adiamento de uma parte dos investimentos previstos para aeroportos que estão sob concessão. Em 2 casos, Galeão, no Rio de Janeiro, e Viracopos, em São Paulo, há risco de que obras listadas em contrato não sejam executadas pelas atuais concessionárias. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.